Olá, meus amores, tudo bom com vocês, gente? Espero muitíssimo que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, depois de muito tempo, quase um ano aí sem postar nada pra vocês, eu resolvi trazer o meu relato de parto prematuro de 27 semanas. Fora isso, aconteceu muitas coisas na minha vida. E eu quero pedir também, primeiramente, desculpa para quem me acompanhava já desde o início, gostava de mim, que ainda gosta, que permaneceu esperando eu postar vídeo aqui. Quero pedir desculpa. Eu não estava em um momento legal, não me sentia bem para postar o que estava acontecendo na minha vida. E por isso que eu resolvi sumir. E aconteceu várias coisas que eu não conseguia gravar e mostrar para vocês. E veio a pandemia, veio tudo à tona, então quero pedir desculpa, quero agradecer também as inúmeras mensagens que vocês mandaram, tanto no Instagram quanto nos comentários aqui no canal. Sempre eu estava olhando, estava vendo e tinha vontade de voltar a gravar, mas alguma coisa me puxava e eu não conseguia gravar para vocês. Então eu quero pedir desculpa, quero agradecer e vim nesse vídeo explicar o que aconteceu na minha vida durante esse período que eu fiquei sem gravar, sem mostrar nada para vocês. São tantas coisas que eu não sei nem por onde começar, mas eu vou começar do início, lá naquele último vídeo. Com uma semana mais ou menos depois daquele vídeo, eu descobri que estava grávida. Fiquei muito feliz, gente. Vocês não tinham noção que em vídeos anteriores eu já vinha falado para vocês que era um sonho meu engravidar, ter meu filho ou filha, independente do que viesse, eu queria com saúde. Bom, então veio, Deus mandou o nosso presente, graças a Deus. E assim, descobri que estava grávida e queria gravar para vocês, queria mostrar tudo para vocês, né? E logo veio a pandemia. Eu descobri a minha gravidez, eu estava com 3 semanas, foi em março, e logo de imediato apareceu a pandemia, o coronavírus. Então eu fiquei muito preocupada também com isso, né, por estar gestante naquele momento. E até então estava tudo bem. A minha gestação foi tranquila, descobri que era uma menina com 24 semanas. Eu descobri que era uma menina. E tava indo tudo bem, gente. Minha gestação foi muito assim, tranquila, até as 27 semanas. Mas antes, com 22 semanas, eu senti que a minha bebê mexia menos, estava mexendo pouco. Eu não me senti confortável com a minha gravidez. Para mim, no meu coração, algo me dizia que não estava tudo 100% bem. Procurei um médico, uma médica aqui na minha cidade, onde eu fazia o pré-natal, que era no postinho, e ela só me receitou uma ultrassom. Então eu fiz. Ela estava tudo bem, ouvi os batimentos e tal, estava tudo ok. Minha pressão também arterial estava muito boa, assim, estava no normal. A gravidez estava no normal, né, no limite. Então eu fui fazer a ultrassom. Quando eu fiz a ultrassom, o médico da ultrassom também disse que estava tudo normal. Só tinha dado uma alteração de dias. Então isso não era para se preocupar, porque às vezes o aparelho dava essa alteração do começo até o final da gestação. Então eu tranquilizei meu coração, mas assim, no fundinho lá tava me incomodando, mas tudo bem, né? Eu não era médica, a médica era eles, então eu confiei e fui levando a gestação. Gente, e eu quero pedir desculpa porque o ventilador tá ligado, né? Porque aqui é muito quente e a minha bebê tá ali. A minha bebê Milagre tá ali, por isso que às vezes eu olho pra cá também. E tomara que dê pra vocês escutarem que eu tô fazendo esse vídeo assim bem simples, bem assim, meti a cara mesmo pra fazer, sem muita... Nem me maquiei nem nada, porque eu nem tô com tempo pra maquiar nem nada. Só para gravar para vocês e deixar de uma forma registrado para mim o que aconteceu comigo com a minha bebê e deixar de alerta para vocês que estão gestantes, que estão esperando um bebê também, né? Porque gravidez não é doença, mas às vezes é mesmo que ser. Então tem que tomar muito cuidado. A minha até então tava tudo bem, gente. Descobri a gravidez, iniciei pré-natal, descobri que era uma menina, né? Com 24 semanas. E
com 22 teve isso. E tava tudo bem. Quando eu completei 27 semanas, foi num sábado. Toda semana, todos os sábados eu completava uma semana. Quando foi no domingo, eu completei num sábado, dia 1º de agosto. Quando foi no domingo, eu amanheci bem inchada, me sentindo um pouquinho mal, mas até então eu achava que era enjoo da gravidez. Mas até então pra mim tava ok, né? Quando eu fui almoçar, eu senti um formigamento na minha mão esquerda e uma dorzinha vindo aqui pra nuca. Aí eu fiquei um pouco preocupada e fui na minha sogra, que ela é agente de saúde, fui na minha sogra para ela verificar minha pressão. Cheguei lá, ela disse que estava 16/10, que eu fosse para o hospital. Só que ela não me disse a real, né? Tava 20/10. 20/12, perdão, 20/12. E ela não quis me dizer, porque podia a qualquer momento eu me alterar mais ainda. E, gente, eu não tava sentindo, assim, dor de cabeça, tontura, nada. Eu só sentia esse formigamento pouquíssimo na minha mão esquerda, que eu nunca tinha sentido. Então, foi por isso que eu me preocupei. Aí, então, eu fui pro hospital com meu marido voltou em casa, pegou minha pastazinha do pré-natal e tudo, com ultrassom, levei pro hospital, pra maternidade aqui da minha cidade. Pra quem não sabe, eu moro em Cascavel, Ceará. E cheguei lá, verificou, tava 20/12 a minha pressão, tava altíssima, sem sentir nenhum sintoma. O médico veio falar comigo, perguntou o que eu tava sentindo, perguntou dos últimos dias. Eu fiz exame de sangue, fiz exame de urina. E quando eu cheguei no hospital, foi questão assim de meia hora, né? E a minha urina ficou muito escura. Deixa eu ajeitar aqui, gente. A minha urina tava muito escura e tava assim, sabe? Eu já tava começando a ficar nervosa, porque eu via o médico muito nervoso. Fiz os exames, a coleta de exame. Quando esse médico voltou, e eles me medicaram. Gente, eu quero pedir desculpa se tá meio confuso, mas eu espero que vocês entendam. Se o vídeo ficar muito longo, eu posto a parte 2, mas eu creio que não, que eu vou ser bem breve, vou fazer um resumo do que aconteceu mesmo, que eu não quero muito editar. Sim, voltando ao assunto. Quando o médico voltou com os exames, ele me medicou, foi baixando muito lentamente a minha pressão, não baixava assim o ideal, ia muito lentamente baixando. Quando ele voltou com os exames, esse médico ele não tinha cor, gente. Aí veio cair minha ficha que alguma coisa de ruim estava acontecendo. Ele era branco, ele ficou amarelo. Amarelo, roxo, sumiu a cor dele, sabe? Eu fiquei muito nervosa nessa hora, me deu muita vontade de chorar. Eu tava com meu esposo na hora, mas eu tava todo tempo confiando em Deus, de que Deus ia proteger a nossa pequena, que ia estar tudo bem, ia dar tudo certo. E ele chegou com os exames e disse que eu tava com pré-eclâmpsia, mas que não era normal. Na idade gestacional que eu tava, não era normal, era muito raro acontecer de uma pré-eclâmpsia. Na idade gestacional que eu tava, que era 27 semanas, em um dia. Então, ele ficou bem nervoso e ia me transferir para Fortaleza, né? Que é só lá que tem UTI neonatal, que poderia, se caso acontecesse um parto prematuro, a cidade aqui não tem estrutura para receber uma bebê assim. Ele foi me explicar e tudo, que eu precisava ser transferida caso acontecesse. Então ele já me aplicou uma injeção para amadurecer o pulmão da bebê, caso acontecesse o parto. Era só uma prevenção até então. Aí ele me aconselhou de que ia demorar, então eu fosse por conta própria, porque o caso era grave, mas que eu ficasse calma, que era só uma prevenção, que ficasse calma porque o caso ficasse nervosa, poderia piorar o quadro e tal, né? Aí eu entendi, fiquei calma, até então eu estava muito calma.
e decidi ir por conta própria para Fortaleza. A minha pressão estava 15/10. Já tinha baixado um pouco, mas não era o ideal. Foi irresponsabilidade dele? Foi. Mas hoje eu agradeço porque se a gente tivesse esperado, talvez teria acontecido algo pior. Então eu preferi ir por conta própria. A gente conseguiu um carro, que a gente não tem carro, um carro emprestado. Na época era do patrão do meu marido, a gente foi, ele levou a gente. Chegando lá eu fiquei internada em observação para fazer uma ultrassom de Doppler. Eu acho que é assim que se fala, que é mais precisa para saber como é que está realmente o bebê no útero. Aí então, é a bebê que tá ali, gente. Deixa eu só aqui. Pronto, voltando, né? Para fazer essa ultrassom de Doppler, que eu acho que é assim que se fala. Então só faz lá. Aqui na minha cidade não fazia na maternidade onde eu tava e só tem ela, né? Então foi logo na época que tava a pandemia. Tava começando a sair da pandemia, assim, aliviando aqui no Ceará. E eu fui para o Hospital HGF, que é o hospital de referência aqui no estado, né? Aliás, em Fortaleza. E eu tive que ficar sozinha. O meu marido e minha sogra foram comigo. E eu tive que ficar sozinha em observação. Então, eles voltaram para Cascavel, que é mais ou menos 1 hora de viagem, 1 hora e meia, depende muito do trânsito. E era um domingo, né? Final de semana. Então, eu fiquei em observação, sozinha. E Deus. Eu comecei a ficar bem nervosa. Quando amanheceu o dia que eu cheguei lá, já era 8 horas da noite, lá em Fortaleza. Quando amanheceu, eu fui fazer essa ultrassom. Foi o momento mais difícil para mim, porque eu estava sozinha, os médicos estavam vendo essa ultrassom e não falaram nada, não diziam nada, mas pela cara deles, assim, eu percebia que tinha alguma coisa de errado, mas mesmo assim não me falaram nada. Eu só ouvi quando disseram que tinha restrição de crescimento, né? Então eu voltei para o leito, foi onde o médico veio falar comigo muito nervoso também, veio explicar que eu estava com pré-eclâmpsia grave e estava com síndrome de HELP, que é a restrição de crescimento do bebê. Ela não estava recebendo a nutrição suficiente para ficar dentro do meu útero. A minha placenta, com 27 semanas, estava uma placenta de 40 semanas, estava muito velho para minha bebê, não tinha mais nutriente nenhum para ela. E ali foi um momento muito difícil. Desculpa, gente. Ali foi um momento muito difícil porque eu estava sozinha. A única forma que eu tinha de falar com meu marido era pelo telefone, então a minha pressão subiu muito. E eu ficava muito nervosa por estar sozinha, que eu sofro com ansiedade. Eu melhorei muito, mas na época eu estava no auge da minha ansiedade. Então, para mim foi bem complicado nesse momento. Mas, enfim, ele me disse que eu ia precisar ficar internada e observar a bebê para ver o que é que poderia ser feito. Então, fiquei internada, foi onde eu liguei para o meu esposo. Nem liguei, eu mandei por mensagem mesmo no WhatsApp, eu só conseguia falar com ele. Muita gente me mandava mensagem, mas eu só conseguia falar com ele. Só conseguia me comunicar com ele. Não queria falar com ninguém, nem com a minha mãe, com meu pai, tia, tio. Não queria, só com ele. Era a única pessoa que me acalmava naquele momento. Como até hoje sempre foi assim, né? Aí eu falei pra ele que eu ia ficar internada. E aí foi que começou, gente. Assim, o pavor da minha vida começou aí quando eu fiquei internada, porque comecei a tomar medicamento, comecei a tomar as injeções para amadurecer o pulmão da minha bebê, porque era muito novinho para nascer. Então, eu tava me sentindo muito mal, eu tava vomitando, eu passava mal todo o tempo e eu tava sozinha e Deus. Isso já na segunda-feira. Aí na segunda-feira eles me sondaram porque poderia ter uma cirurgia de emergência. Eu fiquei muito, muito inchada. Eu vou deixar fotos aqui em algum lugar do vídeo, em algum momento do vídeo, para vocês verem que eu tava muito inchada, eu tava irreconhecível. E
Na segunda noite, eu ouvi quando a médica disse assim, que não tinha vaga para minha bebê na UTI e eu não tinha condições de ser transferida. Eu estava correndo risco de vida ao ser transferida do HGF para outro hospital. Então lá resolveram transferir outra bebê que estava melhor para poder receber a minha. Então, o meu pavor, para vocês terem ideia, o meu pavor foi extremo ali. O meu marido resolveu ir à noite na segunda-feira, depois que ouviu isso, resolveu ir para lá. Ele dormiu na emergência, na recepção da emergência. Para caso acontecesse alguma coisa, ele poderia subir para acompanhar o parto ou me fazer companhia de alguma forma. Então ele falou com a assistente social, porque não podia acompanhante, mas ele falou, explicou a situação, que eu era muito nervosa, isso prejudicava mais ainda a bebê, e conseguiu ficar comigo. Foi o período que eu me acalmei mais, mas ele não conseguiu ficar direto, assim, ele subia, passava 40 minutos e descia. Aconteceu 2 vezes isso. Quando amanheceu a terça-feira, isso já na terça-feira, eram... Fora que eles vinham todo o tempo colhendo exame, vendo os batimentos da bebê, e era sempre a cara deles era muito preocupada. E isso me deixava mais aflita, a pressão não baixava, mesmo medicada, de meia em meia hora era medicamento, e nada da minha pressão baixar. Quando foi 10 horas da manhã da terça-feira, decidiram fazer minha cesárea. Eu estava com 27 semanas e 3 dias. Imagina a minha aflição. Foi quando eu disse pro meu marido e ele subiu às pressas. Eu lembro que foi assim, um momento assim que eu pensei que eu não voltaria. Eu pedi para ele cuidar dela porque eu achava que dali eu não voltava. Ele que me levou na maca para o centro cirúrgico, não lá para dentro, sim. Foi lá para, assim, da salinha de cirurgia, né? Eu lembro que na hora da anestesia, era um residente que foi aplicar anestesia. Eu fui furada 6 vezes para pegar a anestesia. A minha perna, ela levantou sozinha. Eu não sei, não me perguntem se isso é normal, se isso acontece, mas aconteceu com outra menina lá, também isso. E eu já estava num estado assim de que eu só queria que eles salvassem a minha filha, que eu não me importei com nada disso, gente. Eu morria de medo de uma cesariana. Eu queria muito parto normal, mas não foi o caso, não foi o meu caso, não aconteceu do jeito que eu sonhei, do jeito que eu esperava que fosse, mas foi tudo do jeito que Deus permitiu, né? E nesse momento eu não tive medo nenhum, eu só queria que salvassem a minha filha. A minha preferência ali não era a minha vida, era a vida dela. Então meu marido conseguiu ver o parto. Quando tiraram ela, ele viu e tudo. Ele ficou do meu lado. E, gente, assim, eu lembro de poucas coisas porque eu tava muito mal nesse momento. Eu já tava muito... Eu só lembro de reflexo, sabe? Assim, ela chorou 2 vezes ainda. Isso foi muito bom porque é uma criança prematura extrema, que ela é considerada prematura extrema. Ela nasceu com 838 gramas, com 32 centímetros e meio. E de 27 semanas e 3 dias, não é normal chorar, mas é muito bom quando chora, porque ali o médico sabe que está funcionando direito o pulmão. Não está maduro, mas alguma coisa está funcionando. Então isso foi muito bom, ajudou muito a agilidade do profissional daqui, de Cascavel, que ele viu mais ou menos como seria o procedimento e aplicou logo a primeira dose. Eu acho que é corticoide ou surfactante, eu não sei direito qual é o que amadurece o pulmão da criança, mas isso ajudou muito, né? Graças a Deus. E quando ela nasceu, ela chorou as 2 vezes e o meu marido viu quando a médica estava entubando, né? A médica foi explicar a ele como ia funcionar, como ela nasceu, explicou que ela era muito imatura para nascer.
que eles iam fazer de tudo para salvar a vida dela. E assim foi, né? Graças a Deus, ela tá bem hoje, mas eu passei por muita coisa. Logo quando ela nasceu, eu não pude ver ela, eu não pude pegar ela nos meus braços, eu não pude cheirar ela, eu não pude sentir o calor dela em mim, eu não pude trocar a primeira fralda dela, eu não pude banhar, eu não pude escutar o primeiro choro porque ela estava entubada. Eu não pude fazer muita coisa, mas hoje eu posso, graças a Deus. E eu me emociono porque foi uma barra muito grande que passou, mas que tá recente ainda, né? Hoje ela faz 4 meses. Ela tá com 4 meses de vida. E é como se fosse ontem pra mim. Porque vem tudo à tona na minha cabeça às vezes. De tudo que a gente passou, de tudo que a gente lutou. E que hoje Deus honrou a gente tá aqui, a gente tá bem, tá vivo, sabe? E eu só tenho a agradecer a Deus. Eu em nenhum momento do que estava acontecendo na nossa vida, eu me perguntei a Deus por que estava acontecendo isso. Mas eu entendia que tudo é aprendizado. Eu precisava passar por aquilo para melhorar como pessoa, para rever vários conceitos que eu tinha na minha cabeça, sentimentos que estavam no meu coração que me faziam mal, que só me colocava para baixo. Então, para mim, eu tirei tudo que eu passei como um aprendizado para mim, sabe? Eu acho que isso fez com que eu passasse mais leve, digamos assim, por tudo que eu passei. E eu tô falando muito aqui porque é muita coisa, mas eu espero que vocês entendam, né? Esteja dando aí para entender aos poucos. E foi isso, gente. Quando ela nasceu, eu não pude ver ela, eu não pude, né, pegar ela imediatamente, fazer aquela foto que eu tinha vontade de quando nascer. Independente do parto como fosse, aquela fotozinha para eternizar, né, o nosso momento, eu não tive isso. Eu só vim ver minha filha 2 dias depois, foi quando eu consegui levantar, porque quando eu tentava levantar, com 24 horas depois, a minha pressão chegou a 9/6, e quando eu deitava, ela subia para 17/10, 18/12, e assim ia, né? Então, eu só me estabilizei 2 dias depois, foi quando eu consegui ver ela e deixar o leite dela, na UTI mesmo, que eu ficava no alojamento e ela na UTI, né? Era uma dificuldade muito grande para andar, eu senti muita dor, mas ela me fortalecia, sabe? E assim, eu fiquei com a pressão muito alta ainda. Eu fiquei no hospital até o sábado. Eu tive uma crise de ansiedade, que a minha pressão não baixava. Eu queria muito vir para casa, sabe? Sair do ambiente que eu sei que a minha filha estava lá, sabia que ela estava lá, que eu precisava estar lá para ela, mas eu queria muito vir para casa, me recuperar, botar as minhas forças em dias e desabafar, sabe? Porque eu não desabafava no hospital, eu acumulei muita coisa, então eu queria vir para casa para me chorar à vontade, para me tomar um banho, lavar o meu cabelo, me sentir melhor para me conseguir ir todos os dias para Fortaleza. E foi assim. Eu vim no sábado para casa. Quando foi na quarta-feira, ainda ponteada, ainda com os pontos da cirurgia, eu fui visitar ela. Eu vou deixar a foto aqui de como ela nasceu. Que foi muito difícil ver a minha filha daquele jeito. Eu tenho uma sobrinha, vocês já viram aí em outros vídeos, vocês podem procurar que eu tenho uma sobrinha. Ela nasceu de 6 meses também. Não foi tão angustiante pra mim por conta dela, né? Mas claro que são casos diferentes, o dela não teve tanta complicação no parto como eu tive. Então são casos diferentes, né? Mas eu já tinha esse caso na minha família, então para mim foi um pouco tranquilizante, mas para o meu marido foi bastante complicado, né? Para ele entender, para saber que ia dar certo, só confiando em Deus mesmo. Então na quarta-feira eu fui visitar ela e no sábado também foi. Quando foi? Isso se passaram 15 dias, né? Do meu parto, da chegada ao hospital até eu me recuperar um pouco da cirurgia. Quando eu fui no sábado, quando foi na segunda, eu já comecei a ir todos os dias para Fortaleza.
eu ainda ponteada, ainda com os pontos, assim, com a cirurgia bem recente, bem dolorida. Eu ia no carro da prefeitura aqui da minha cidade, eu ia de manhãzinha cedo, 5 horas, e voltava à tarde, 5 horas da tarde também. Teve alguns dias que eu vinha mais cedo, 3 horas, 4 horas, mas aqui eu sempre chegava tarde. Teve dias de eu chegar 9 horas da noite e 5 horas estar de pé. 4 horas estar de pé, porque da onde eu moro para pegar o carro para ir para Fortaleza é longe. Então eu acordava às 4, tomava café e ia pegar a Topic para poder ir para Fortaleza. Então eu saía daqui de Cascavel às 5 horas, chegava lá às 6 horas. E, gente, lá é uma luta. Lá tinha muitas mãezinhas, assim como eu, que os bebês são prematuros, né? E lá é muito duro, porque a gente faz amizade e as mãezinhas, assim, tinha dias que chegava lá, a gente tinha amizade com uma mãezinha, que quando a gente chegava lá, o bebê dela tinha falecido. Então, era complicado pra gente. A gente sabia que nossos filhos estavam lá e sem saber se quando a gente ia tirar eles dali, se a gente saía de lá, tava tudo bem, mas para chegar lá poderia ter acontecido alguma coisa à noite, a gente não sabia. Então foi bem complicado. Ela passou de 79 dias na UTI, foram 79 dias nessa luta. Eu ia todos os dias, de domingo a domingo, para ver ela, deixar o leite dela, e eu não saía de perto dela. Todos os dias eu passava por isso, de acordar cedo e dormir tarde, tendo essa hora de viagem daqui para Fortaleza, não é? Então, gente, eu não tinha condições de gravar para vocês o que eu estava passando. Eu espero muito que vocês entendam. Quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu agradeço. Foi uma motivação para mim, essas pessoas novas que chegaram. Mas, assim, eu acho que foi um aviso de Deus para mim voltar, sabe? Para mim continuar, para mim mostrar o milagre que Ele fez na minha vida, porque sem Ele eu não estaria aqui contando para vocês o que tinha acontecido comigo, o que aconteceu com a minha filha. Hoje nós estamos bem, eu e ela vencemos essa batalha com a ajuda de Deus. O meu esposo sempre do meu lado, sempre me ajudando. As pessoas ao meu redor fazendo oração, clamando mesmo a Ele para salvar a vida dela e a minha. O nome dela, gente, é Leona. Eu escolhi esse nome antes de saber que era menina e hoje faz todo sentido. Então eu vejo como se tivesse sido Deus que tivesse escolhido e não eu o nome dela. Ela, na UTI, ela teve uma bebê que ela teve hemorragia craniana, que normalmente os prematuros têm, isso é normal, tem do grau 1 ao grau 5, então ela teve grau 1, ela nunca teve infecção, ela nunca precisou tomar antibiótico, mas ela teve a ROP, que é uma doença da prematuridade nos olhos. Ela precisou fazer cirurgia, mas hoje, graças a Deus, ela teve alta do médico. O médico deu alta a ela não tem mais. A doença foi vencida, graças a Deus. Agora é só acompanhamento médico mesmo, oftalmo, né? E é isso, gente. É tanta coisa, eu acho que tá meio confuso aí pra vocês, mas eu espero que ao longo dos outros vídeos eu venha tirando as dúvidas de vocês, eu venha conversando mais e esclarecendo mais coisas, né? Aqui é só mais um registro que eu queria muito postar pra vocês, o milagre que Deus fez na minha vida, da minha filha, na minha família. Assim que eu sou um milagre, tá? Aqui conversando com vocês é um milagre, pode ter certeza, porque tudo que eu passei não foi fácil. E eu falo com muito orgulho a forma que ela nasceu muito abaixo do peso, muito pequena, ela ainda é muito pequena porque existe, com a prematuridade, existe a idade corrigida, porque ela nasceu 13 semanas antes do tempo, gente. São 3 meses e 1 semana a menos. Então, eu vou mostrando ao longo dos outros vídeos ela por aqui, vou mostrando aos poucos para vocês. A gente não pode exigir o desenvolvimento dela de uma criança normal, porque a idade corrigida é a partir de 40 semanas. É como se ela tivesse 1 mês agora, entendeu? Então ela é muito pequenininha ainda. É como se ela tivesse nascido agora. Então espero que vocês entendam, né?
que aos poucos eu vou mostrando ela aqui. Quem quiser ver ela logo, tem fotinha lá no meu Instagram. Eu fico postando as fotinhas dela, de desenvolvimento. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês irem lá conferir. E é isso, gente. Eu tenho só a agradecer a Deus. Foi mais um desabafo, espero muito que vocês tenham entendido um pouco, que eu sei que vai estar meio confuso aí, eu só tô dando um resumo assim por cima de todos esses meses, o que a gente passou, eu, meu esposo e minha família, com tudo isso que aconteceu. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe essa história que é um milagre de Deus e é isso que importa, a gente mostrar o que Deus faz na nossa vida, o milagre que Ele faz, porque Ele é Deus de milagres. Então, compartilha, fala para sua vizinha, para sua amiga o que aconteceu, e para você que é gestante, que está passando por isso ou por alguma coisa parecida. Tenha fé, se apegue a Deus. É a única coisa que a gente pode fazer nesse momento. Se apegue a Ele, que tudo é propósito, gente. Nada é em vão, tudo é propósito dele, seja pra gente aprender, seja porque tem que acontecer. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, um grande beijo e eu prometo que eu tô voltando aos poucos. Desculpa mais uma vez por não ter postado nada da minha gravidez, não ter registrado nada pra vocês de enxoval, que vocês gostam dessas coisas, mas eu não tava com a minha cabeça muito legal pra fazer isso. Apesar de estar muito feliz com a minha gestação, mas foi mais uma forma de me proteger ela, porque existem pessoas más nas redes sociais também, assim como tem muita gente boa. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Já falei muito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!